A graça e a paz, queridos, a todos meus amigos e irmãos que já nos seguem nas redes sociais e aqueles que ainda não nos seguem, se inscrevam em nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Queridos, vamos estar estudando uma lição hoje. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa àqueles que me seguem no canal por ter atrasado essa aula. A gente não teve condições de gravar antes, mas estamos aqui gravando para vocês rever ela, caso já tenham ido para a escola, né, por causa do horário. A lição que vamos estudar hoje é a de número 1, é a primeira lição, uma lição introdutória sobre a vida deste grande homem de Deus, é um dos ícones do Antigo Testamento, né, entre os três, Abraão. O tema da lição é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Mas o que é fé? Hoje temos a classificação ali e a afirmação na carta aos Hebreus, mas no período de Abraão nada disso existia, nada. Até mesmo que ele é o primeiro a ser chamado por Deus, e ali a gente vai ver Deus como o primeiro a levar o evangelho a uma pessoa na terra, e essa pessoa foi justamente o patriarca Abraão. Hoje temos classificação, né, a questão de vertentes da fé. Hoje a gente tem a fé chamada fé comum, que é a fé também chamada de fé natural, ou fé também intelectual, aquela que você acredita nas coisas que acontecem naturalmente no dia a dia, né? Acredita que vai chover, acredita que o homem foi à lua e essa coisa mais, tá? Temos a fé também chamada de fé para a salvação, que a gente conhece como a fé salvífica, que está enquadrada nesse texto dessa carta aos Hebreus e está enquadrada na carta também do apóstolo Paulo aos Efésios, onde fala de uma só fé, que ali é a fé para a salvação. Temos também outro tipo de fé, vertente de fé, que é chamada de fé emocional, que ela vai estar enquadrada na parábola do semeador, no capítulo 13 lá de Mateus, versículo 23. E você lendo vai entender melhor o que eu estou a dizer. E temos a fé também conhecida a fé como dom de operar milagres e maravilhas, que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde vai mencionar os 9 dons, e entre eles está o dom da fé e de operação de maravilha. Tá? O texto áureo da nossa lição, ele nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Conforme Gênesis capítulo 12, o versículo de número 1. Esse é o chamado de Deus na vida de Abraão. A verdade prática nos diz assim: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Glória a Deus por isso. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9. A nossa introdução à palavra-chave é a palavra fé, a qual eu já dei a classificação de tipos de fé e vertentes de fé. E a introdução nos diz assim: neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial, né, diretamente por Deus, o próprio Deus o chamou. Sua convocação implicava deixar sua terra natal, ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, né, ele foi forjado, né, tendo seu caráter forjado ali pelo Senhor, teve o nome mudado para Abraão. Primeiro era Abrão, né, que significa pai da multidão das nações. Então, queridos, no primeiro tópico da nossa lição, vai dizer que Deus chama Abraão, ou seja, vai mostrar sobre também a fé de Abraão diante do seu chamado, desse chamado de Deus. Porque Deus chamou Abraão, ordenou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, e fosse da sua família, né? E fosse para um lugar desconhecido de todos para ele, né? Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita.
hoje estamos habituados a confiar na tecnologia, GPS, é ou não é? O sistema, né, aí desenvolvido pela ciência, sistemas de posicionamento global e assim por diante, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou, visível ou previsível. Ele não tinha previsão de nada, nem visão de nada. Ele foi totalmente seguido pela fé e obediência à ordem de Deus. E isso não é fácil. Se a gente fosse parar aqui para pontuar aqui, fazer uma explanação maior de tempo, com mais tempo, levaria muito tempo para estar falando sobre isso aqui. Se Deus lhe chamasse hoje, se Deus lhe chamar hoje para uma determinada situação, você vai, você obedece, mesmo estando com o GPS, com isso, aquilo, outro, seria como Abraão foi ou não. E aí fica cada um, né, a responsabilidade de responder. Nem sabia o destino final, que eu ainda te mostrarei. Ele disse que a terra é tal, o lugar é tal. Não, eu ainda vou te mostrar. Você vai ficar como um andarino ali, como um nômade, né? Então, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho, isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz. Mesmo quando não revela o trajeto completo da sua história, da sua vida. E nós, assim como Abraão, queridos, devemos seguir obedecendo à voz de Deus. O lugar que você está é o lugar que Deus chamou para você estar. O lugar que você está indo, sendo conduzido, é o lugar que Deus quer que você se conduza. Então, tudo isso precisa a gente falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Isso é fundamental. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, o único soberano, e partiu para o lugar destinado por ele, sem saber para onde ia, aonde ia, mas ele estava indo. Tá bem? É bem complexo isso aí, né? Segundo subtópico, a promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluiria a humanidade. Por isso que a responsabilidade foi tão tamanha, viu, queridos? O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas, conforme o pregador no livro de Eclesiastes 3 e o 1 ao 3. No terceiro subtópico, ele diz assim, as bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis 12 e 1 ao 3 nos mostra o chamado do patriarca, que deu origem ao povo hebreu, é importante saber disso também, e a nação israelita. Deus escolheu, tinha vários povos já naquela época, ali no período de Abraão, mas Deus escolhe justamente Abraão para dele transformar no povo hebreu e depois na grande nação de Israel, depois através de um dos seus descendentes. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente, conforme Hebreus 12 e o versículo 2 na parte B. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus, irmão, abençoador. Ele tem prazer em nos abençoar, ou abençoar aqueles que o amam. E nele colocam a sua confiança e esperança. O segredo está nisso. Colocar esperança e confiança no Senhor e ser abençoado por ele grandemente. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. E quando ele estava com 99 anos de idade, olha só, Deus mudou o seu nome para Abraão. Contanto antigamente era chamado de Abrão. E quando ele estava com 99, né, Deus mudou seu nome, cujo significado agora é pai de muitas nações. Interessante que a esposa era estéril, ele já estava com 99 anos, Sarai com 90 anos e assim por diante, certo? Mas ele não vacilou, né? Não deixou de crer. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. É verdade. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confiam e esperam. Num tempo oportuno, queridos, Deus honra
todo aquele que permanece fiel a ele e a sua palavra, conforme o livro de Tiago 4:10. Então, pela fé, Abraão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia, não sabia onde era, não sabia o destino ao certo, mas ele foi. No segundo tópico, queridos, da nossa lição, nos diz assim, a obediência de Abraão a Deus. Isso aqui é muito importante. E a gente vai ver aqui que ele atende, né, no primeiro subtópico do segundo ponto, atendendo o chamado. Como um homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava. Ele não tinha GPS, ele tinha nenhum sistema desse, como o escritor já falou aqui, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé. Não existia a noção do que era fé naquela época, certo? Isso aí foi bem depois de desenvolvido, como sabemos, a teologia progressiva. Ele não conhecia o significado tão bem definido como hoje a gente conhece, que está em Hebreus, né? Sabemos a definição bíblica de fé, hoje vai dizer que a fé é o firmamento fundamental das coisas que se esperam, não é isso? Fundamental das coisas que se esperam, tá? E a prova das coisas que não se veem. É crer no invisível, né? E ver o impossível. Isso é fé. Mas ele não tinha essa noção, essa consciência. Claro, não existia ainda. Mas mesmo assim ele teve fé. Uma fé genuína, uma fé pura, uma fé salvífica, certo? Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida, contudo creu em Deus e partiu para um lugar determinado pelo Senhor. Eu diria que Abraão, ele pode ser considerado por nós, além de ser considerado o pai da fé, ele pode ser considerado também como um dos primeiros missionários, grande missionário. Há uma missão diferente de todas as outras missões que vieram depois para os missionários, certo? Porém, ele foi o primeiro. No segundo subtópico, no segundo ponto, ainda nos diz um descuido. Aí a gente vai ver uma coisa que aconteceu interessante. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. E aí é onde vem um problema. A gente vai entender isso aqui como Abraão obedecendo a Deus, né? Fazendo a coisa certa e de uma maneira errada, de certa forma, porque levar Ló se tornou uma maneira errada nesse contexto aí. Mas é como o próprio comentarista falou aqui, creio que pode ter sido um esquecimento de Abraão, porém isso causou danos lá na frente, certo? Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. A gente vai ver isso na história em Gênesis 13 e 8 e 9. Aí vamos ver, provavelmente na continuidade da lição, vamos estudar isso aí, a questão da Sodoma e Gomorra. Assim, Abraão saiu da caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. E aí a gente vai ver que a gente precisa ter cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer a Deus de uma forma irrestrita, ele obedeceu de forma restrita, né? A gente pode ocasionar isso aí, tá? O Senhor, ele vai mostrar que isso aí pode nos trazer problemas, certo? Quando a gente não obedece dessa forma irrestrita. No terceiro subtópico do segundo ponto, ele diz assim, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito, isso é uma grande verdade, que ele definiu para nós. É isso? Quantas vezes a gente fica se perguntar, meu Deus, e agora? Por onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer agora? Para onde eu irei? Então, o que acontece? Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão e os que ele acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia, conforme Gênesis 11 e 31. Certamente Deus queria forjar seu caráter
antes de sua chegada ao seu destino. E é isso que acontece com muitos de nós. Somos forjados até chegar ao lugar determinado por Deus para a nossa vida e alcançar aquilo que Deus tem nos prometido. Terceiro subtópico nos diz assim: as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. E aí vem o primeiro subtópico que diz a dificuldade contra a fome. Veja, nem sempre porque Deus nos chama a determinada situação, a determinadas ocasiões, para determinados propósitos, é que vai estar tudo em zona de conforto. Nem sempre. Vamos enfrentar dificuldades também, vamos enfrentar provações. Mas Deus está conosco, estamos na direção certa e estamos com Cristo no barco. Eis a diferença. E aí a gente vai ver. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades, oposições, tudo isso vamos enfrentar. Não quer dizer que porque estamos obedecendo a Deus no caminho certo, no lugar certo, determinado por Deus, não vamos enfrentar. O próprio Senhor Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Mas isso não existia naquele período de Abraão, para ele se consolar. Hoje a gente temos e ainda muitas vezes não queremos nos consolar nisso. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante, diz a Bíblia e havia fome naquela terra. Você já pensou você chegar numa terra e quando está lá, com todos sua esposa e seu clã, né, que ele andava no seu clã, se deparar com fome é uma situação bastante desconfortante. E aí poderia se pensar, mas será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Deus me chamou para aqui? Será? Mas nada disso a gente vai ver Abraão falar. Naquela terra. E desceu Abraão ao Egito, ele foi procurar uma solução, né? Para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12 e 10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas, né, como a gente sabe, né, que pertenciam aos seus cuidados, ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio, mas justamente aonde? No Egito, que é considerado como o nosso passado espiritual. Veja que coisa. Segundo subtópico do terceiro ponto, ainda nos diz assim: a dificuldade de ir para o lugar certo. Veja bem, se hoje, com todo esse sistema tecnológico que temos, com todo esse aparato que temos científico das coisas, e para chegar em algum lugar a gente encontra dificuldades, agora imagina Abraão agora. Né? Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar diante das dificuldades? Sempre a melhor opção é orar, isso aí a gente sabe. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra, né, e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez, dificuldades. Mas aí a gente vai ver lá na frente também histórias como a de Elias e de outros, que Deus estava forjando o caráter e trabalhando e dando experiências na vida. Sempre vamos estar enfrentando situações, dificuldades, mas também tendo experiências fundamentais para nosso ministério, para a nossa vida no cotidiano. Então, diante das dificuldades, sempre a minha pessoa orar parece estranho, né? Deus leva ele a um lugar que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, certo? Pois o Todo-Poderoso não erra. Ele não erra. Na direção certa. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria de todos os deuses estranhos, né? Politeísta, né? Adorava vários deuses, até o sol era um deus, o próprio faraó era o deus, e assim por diante. Havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois a gente vai ver a história se repetir, quando os filhos de Jacó, né, do seu neto Jacó, agora vai também ao Egito em busca de alimento, quando o próprio José já é o governador do Egito. A história se repete com pessoas
diferente em momentos diferentes, mas ela se repete algumas vezes. No terceiro subtópico do terceiro ponto, ainda nos diz assim: a dificuldade em falar a verdade. Olha só, o texto diz que quando o faraó viu Sarai, né, com seus 75 anos, para a gente aqui soa esquisito, mas ela com seus 75 anos estava com uma beleza singular. E aí ele tomou-a para sua casa e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Escuta bem. E fez bem Abraão por amor dela, né? E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas e jumentas e camelos, conforme Gênesis 12, 15 e 16. Porém, Sarai foi tomada por Faraó. E agora? Mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. Deus é maravilhoso e misericordioso, né? O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Escuta bem. E a gente vai ver aí que houve uma falha, obviamente, por parte de Abraão. Alguns vão perguntar, Abraão mentiu ou Abraão omitiu? Na minha opinião, tanto ele mentiu quanto ele omitiu, devido à dificuldade e ao momento em que ele estava enfrentando. Porque a partir que ele diz que ela era irmã dele, ele estava omitindo que ela também era esposa. Alguns vão dizer, mas Abraão falou uma meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira. Tá? A gente não pode tapar o sol com uma peneira, mas Deus foi tão misericordioso ainda sobre a vida de Abraão que não permitiu que Faraó se relacionasse com Sarai. Essa é uma grande verdade. E glória a Deus por isso. Né? E Deus ainda o abençoou ele, né? Com vacas, como a gente está vendo aqui, jumentos, ovelhas que Faraó tinha dado a ele, devido a ter ficado lá com Sarai por um momento, tá? Então, irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê uma aula abençoadora. Tem vários recursos que a gente vai mostrar ao longo das aulas para os irmãos de livro, que os irmãos podem estudarem para melhorar a sua aula, como E a Bíblia Tinha Razão, como a biografia de Abraão com Charles Swindoll e outros. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê uma aula abençoadora em nome de Jesus. E o importante é que a gente não deixe de estudar a lição, de ler a lição, de orar antes disso. Conclusão, como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir a sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias, né? Viveu milagres, não é isso? Essas promessas se estendiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importante da história da Bíblia, nosso pai da fé, e é onde inicia-se toda a nossa história de fé, de crença e de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Dê uma boa aula. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por esse momento oportuno. Abençoa cada aluno, cada professor, abrindo a mente, dando entendimento em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Deus abençoe a todos. Até a próxima.